Fala pessoal, eu sou o Pedro Pôncio e no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: existem contradições na Bíblia Sagrada? É fato que muitos chateus, os famosos ateus de internet, eles dizem que há textos na Bíblia que são contraditórios e hoje eu vou tirar essa dúvida de você de uma vez por todas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e, claro, dá o seu like, que também é muito importante. Vamos lá? A primeira coisa é que para nós que somos cristãos, não há como falarmos da Bíblia Sagrada sem termos em mente o que eu chamo de o pressuposto. O que é o pressuposto, Pôncio? O pressuposto é que nós precisamos começar a falar da Bíblia tendo em mente que ela é a palavra de Deus. Nós precisamos confiar que a Bíblia é inerrante, precisamos acreditar que ela é fidedigna, ou seja, ela é digna de que você acredite nela. Isso porque não somente a história prova isso, não somente a Bíblia é superior às obras da literatura clássica, como também é um livro espiritual que tem transformado a vida de zilhões de pessoas, tem transformado a mentalidade e tem transformado as civilizações. Cristo dividiu a história é contada entre antes e depois de Cristo. O Novo Testamento é esse livro que tem transformado a nossa vida e nós precisamos começar a estudar a Bíblia ou falar acerca da Bíblia tendo em mente que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Eu sempre começo as minhas aulas de interpretação da Bíblia falando um poema que eu compus há muito tempo para os meus alunos e esse poema é mais ou menos assim: a Bíblia não está interessada em nossa opinião. Ela não é um livro de sugestões. Ela não diz meias verdades, ela não abranda a sua mensagem, ela não é eufêmica quando nos exorta, não é sarcástica quando nos julga, não busca agradar os nossos ouvidos, não é partidarista quando condena, não é negociável quando afirma. Sobretudo, a Bíblia é a verdade irrefutável, a realidade inquestionável. Ela é fidedigna e digna de toda aceitação. A Bíblia é confiável, imutável, inerrante, indiscutivelmente pura e, sobretudo, divina. A Bíblia não é apenas portadora daquilo que Deus disse. A Bíblia é plenamente a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso assim diz o Senhor. Quando eu conto esse poema para os meus alunos, eu estou dizendo para eles que nós devemos iniciar o estudo da Bíblia, tendo em mente que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, confiável, ela é superior a tudo aquilo que nós possamos imaginar. Então, tendo em vista isso, vamos falar um pouco sobre alguns textos que existem na Bíblia que são aparentemente contraditórios. Vamos então para a primeira pergunta: Jesus batizou, sim ou não? Quando nós lemos o texto de João 3, diz que Jesus batizava, ao passo que um pouco mais adiante, em João capítulo 4, diz que Jesus não batizava propriamente, mas sim os seus discípulos. Ora, essa aparente contradição é muito fácil de resolver. Eu trabalhei em uma concessionária de carros e quando as pessoas compravam um carro de mim, elas não diziam que compravam do Pedro, elas diziam que compraram na determinada concessionária. Ora, eu estava como representante dessa concessionária. E não há contradição em dizer que comprou de mim ou comprou da concessionária, porque eu estava no papel de representante. Quando a Bíblia diz que Jesus batizava, em João capítulo 3, ela está dizendo que aqueles que representavam Jesus, ou seja, os seus discípulos, batizavam logo, não há nenhum tipo de contradição aqui. Segunda pergunta: Deus é bom ou Deus não é bom? Segundo o texto de Salmo 145, verso 9, Deus é bom para todos. Segundo o texto de Isaías, capítulo 45, 7, diz: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Olha só, texto fora de contexto é pretexto para se criar uma heresia. A Bíblia nos garante que Deus não é o autor do mal moral. Deus não é o autor do pecado. O que está acontecendo nesse texto é que Deus está dizendo que ele permite a guerra e também permite a paz. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas vamos lembrar que todos os homens estão sentenciados à morte eterna e à condenação eterna em Adão. Logo, quando os homens promovem guerra, eles estão em processo de autodestruição. Quando a bondade de Deus está sobre determinada situação, Deus permite a paz. Quando Deus retira de lá a sua bondade, Deus então permite a guerra.
Deus, portanto, não é o autor da guerra. Deus é o autor da bondade. Deus é o autor da misericórdia. A guerra, no entanto, ela é de autoria humana, ela é de autoria angelical, quando seres espirituais e seres humanos decidiram pecar e se voltar contra Deus. Acontece que as pessoas querem ver na Bíblia um Deus bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é bom e plenamente bom. A prova da bondade de Deus é que eu estou aqui refutando pessoas que duvidam da bondade de Deus. E só por a gente estar batendo esse papo, já é a prova de que Deus é bom. Ele permite, por exemplo, que essas coisas aconteçam. Pergunta número 3. Deus se arrepende ou não? Porque segundo o texto de Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tem um texto de Êxodo 32 que diz: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera de havia fazer ao povo. O que acontece é que aqui o texto bíblico está usando um antropomorfismo. Antropomorfismo é uma forma que Deus encontrou para se comunicar com seres inferiores, com seres humanos. Então Deus usa a linguagem humana para falar com o humano. Deus se expressa dizendo que se arrependeu, mas a expressão arrependimento no hebraico, ela significa mudar de direção. O que acontece é que Deus estava indo por aqui, de repente ele decidiu fazer diferente, porque ele é soberano, tem o controle da história, tem o domínio de todas as coisas. Deus decidiu por sua livre vontade fazer de forma diferente. É isso que significa a expressão Deus se arrependeu. Deus não se arrependeu do sentido de achar que não deveria ter feito, porque Deus é onisciente, onipresente, ele é soberano e jamais é pego de surpresa. Próxima pergunta: Jesus curou um cego ou curou 2 cegos? Ele curou na entrada de Jericó ou curou na saída de Jericó? O que vemos é o relato de Lucas, que diz que ele curou um cego e ele estava chegando em Jericó. No relato de Mateus diz que ele curou 2 cegos e que ele estava saindo de Jericó. Esses textos são aparentemente contraditórios. Acontece que o escritor Lucas, que foi um historiador, ele preferiu dar ênfase apenas àquele determinado cego que teve um diálogo com Jesus. Então os textos não são contraditórios, eles apenas se complementam. Mas e aí? Está falando de entrada de Jericó e está falando de saída de Jericó. Isso é contradição? Não. Os arqueólogos encontraram uma cidade de Jericó velha, que está ali na região judaica, e outra cidade nova de Jericó, aproximadamente 2 quilômetros à frente. Então, nós entendemos que Jesus curou esses 2 cegos, do qual apenas Lucas quis relatar um determinado cego e Mateus relatou os 2 no meio dessas 2 cidades. Então, tecnicamente, ele estava entrando em Jericó e, tecnicamente, ele estava saindo de Jericó, dependendo do teu ponto de vista. Então, os evangelhos não se contradizem, eles são complementares. É isso que é a confiabilidade da Bíblia Sagrada. Próxima pergunta: quem foi até Jesus? Foi o centurião pedir que Jesus curasse o seu servo ou ele mandou os anciões, os seus amigos? No texto de Mateus diz que o próprio centurião foi falar com Jesus. No texto de Lucas diz que ele enviou os anciãos dos judeus para fazer o pedido a Jesus. Mais uma vez acontece aqui o princípio da representatividade. Se eu represento determinada instituição e eu pego um ofício e vou até a prefeitura com esse ofício, eu não estou indo o Pedro Pôncio, eu estou indo a determinada instituição com um ofício. Isso se chama representatividade. Quando os judeus vão até Jesus dizer: olha, esse centurião nos edificou uma sinagoga, ele é digno de que você dê isso para ele, na verdade eles estão representando o centurião. Então sim, o centurião foi, seja pessoalmente, seja através dos amigos. Então nós temos os textos complementares, sabemos que ele pessoalmente não foi, mas que ele mandou os seus amigos para representar aquele pedido. Mais uma vez, a Bíblia é confiável. 10-0 para a Bíblia, 0 para os ateus da internet. Próxima pergunta: somos pecadores ou não? Pôncio, agora encontrei uma contradição na Bíblia. Os ateus estavam certos. Porque existe um texto em Romanos 5,12 que diz que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e somos pecadores. Mas tem um texto de 1 João capítulo 3,6 que diz que aquele que está em Cristo não peca. Então é possível que um cristão não peque? Não. Acontece que isso é uma má tradução.
O texto no original está no sentido presente, que representa uma continuidade e não algo que aconteceu apenas uma vez. Ou seja, aquele que está em Cristo não continua pecando, não continua na prática do pecado. Uma coisa é o pecado original, que nós herdamos de Adão, e outra coisa são os pecados que nós cometemos, ou seja, o pecado como prática cotidiana. Aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. Essa é a melhor tradução para esse texto. Mais uma vez, 10-0 para a Bíblia, 0 para os ateus. Quando falamos a respeito da Bíblia Sagrada, nós precisamos lembrar de que para interpretá-la existem alguns princípios. E deixa eu falar um princípio para você. As traduções do texto original para o português, para o inglês, não são inerrantes. Somente o texto no original é inerrante, absoluto e verdadeiro. Há possibilidade dos homens errarem sim na tradução, como é o caso do Salmo 23, que nós conhecemos como "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará". A melhor tradução para esse texto é "O Senhor é o meu pastor e não me faltará". Ele não é o pastor que não deixa faltar nada, ele é o pastor que não falta, ou seja, mesmo que tudo falte, ele é o pastor que sempre vai estar presente. O entendimento é, se eu tenho esse pastor, eu não sinto falta de nada porque eu tenho tudo. É isso que o texto está dizendo no hebraico. A tradução não é inerrante, mas o texto no original sim é palavra de Deus e é absoluto. Outro texto em que há uma má tradução é o texto de Tiago, que diz que a verdadeira religião é amparar o órfão e a viúva. Acontece que a palavra religião não existe na Bíblia. Essa palavra treskeia do grego foi mal traduzida para religare, uma palavra latina. Religare significa ligar novamente a Deus. O problema dessa palavra é que qualquer pessoa ligada a qualquer Deus. E nós sabemos que pela Bíblia não é o homem que está indo se ligar a Deus. É Deus quem desceu, se encarnou para se ligar novamente ao homem. Cristo desce, morre, ressuscita e agora ele nos dá a possibilidade de estarmos ligados a Deus. Por isso que o véu é rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima. Não existe religare na Bíblia. O homem não pode se ligar a Deus. É Deus quem decidiu se ligar novamente ao homem, estabelecendo uma aliança a partir da sua morte na cruz do Calvário. Existe outro princípio de interpretação que é: existem coisas na Bíblia sim que são difíceis de entender. Se o próprio apóstolo Pedro, em sua segunda carta, ele que foi apóstolo, discípulo de Jesus, escritor de textos no Novo Testamento, disse que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de entender, se para ele era difícil, o que dirá para nós? Existem coisas na Bíblia que levam mais tempo, mais estudo e mais dedicação para aprender. Mas como eu sempre digo para os meus alunos, não duvidem da Bíblia Sagrada. Antes de duvidarem da Bíblia Sagrada, duvidem da sua coragem de se dedicar e buscar conhecer profundamente a Bíblia Sagrada. Terceiro princípio é que, apesar de a Bíblia ser o livro divino, isso não impede os erros científicos da limitação humana. Até porque o conceito de ciência é recente, é de 300 anos agora. E quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós falamos de um livro que tem mais de 4.000 anos. Por exemplo, Josué 10:13 diz: "E o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos." Quando Josué fez o sol parar, hoje nós entendemos que quem parou na verdade foi a terra, porque é a terra quem gira em torno do sol e não o sol quem gira em torno da terra. Mas acontece que a Bíblia permite esse tipo de erro da limitação humana, porque ela relata o texto bíblico a partir da visão do autor, ou seja, do ponto de vista do observador. Até cientistas hoje olham de manhã e dizem: o sol está nascendo, o sol está se pondo. Ora, isso não é um erro, é apenas uma terminologia, uma forma de se expressar. Então, esse tipo de erro da limitação humana, a Bíblia permite, mas isso não coloca em xeque a veracidade, a credibilidade e nem a autenticidade e a inspiração da mensagem da Bíblia. Claro, existem algumas coisas mais complicadas de entender. Por exemplo, a palavra batismo significa imersão, ou seja, afundar em água. Mas no dia de Pentecostes, batizaram-se 3.000 pessoas. Será que deu tempo de afundar 3.000 pessoas na água? Então fica aí a dúvida. A gente vê na Bíblia que fala sobre o milênio, sobre a grande tribulação e sobre outros assuntos apocalípticos, nas quais há muitas interpretações. A diferença está na ordem cronológica, mas todos acreditam na grande tribulação, todos acreditam no milênio e todos acreditam na volta de Cristo. Então, unidade naquilo que é importante e amor naquilo
que é menos importante. Mais um ponto importante é que a falta de confiança em Deus muitas vezes provém da falta de conhecimento na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas não confiam em Deus, não confiam no seu amor, na sua misericórdia, não confiam naquilo que Deus está fazendo nas suas vidas, porque desconhecem quem é o Deus da Bíblia. Então, conheça o Deus da Bíblia Sagrada. Tem muito conteúdo aqui nesse canal para você interpretar a sua Bíblia. Tem conteúdo nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para você saber como conhecer a Deus através da Bíblia. Conhecendo melhor a Deus, você vai saber das suas intenções e vai saber que Ele te ama e tem um projeto incrível para a sua vida. Então, olha só, se você encontrar uma aparente contradição na Bíblia, pode ser que você desconheça os fatos históricos que envolvem essa narrativa. Pode ser que você não tenha levado em conta o contexto desse texto. Pode ser que você esteja tentando conciliar a sua visão equivocada de mundo em relação à Bíblia Sagrada. Ou pode ser que você também esteja usando uma tradução ruim da Bíblia. E aí eu indico para você várias traduções. Tenha várias traduções, leia em várias traduções. Almeida Revista Corrigida sim, mas também Almeida Revista Atualizada, NVI, NVT. Tenha várias traduções em mãos para você não cometer nenhum erro. Então é isso, 10 para a Bíblia, 0 para os ateus. Não existe contradição na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro perfeito. Sobre os debates, sobre as diferenças, como diria Santo Agostinho, nas coisas importantes, a unidade. Nas coisas menos importantes, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Mais importante que isso, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para você continuar recebendo as notificações. Tem muito conteúdo bom vindo por aí. A gente se vê no próximo vídeo.